Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Orem Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o terceiro dia da semana para trazermos a leitura e comentários da Parashá que estamos estudando, ao longo da semana, que é a Parashá Re'eh, que é a 47ª porção das 54 porções que nós estudamos ao longo do ano, Então nós estamos na leitura de nossa bendita Torá, do terceiro ciclo, do terceiro ano, que é o ano que estamos de 5.785, e quando concluirmos, entrarmos no ano de 5.786, vamos ainda ter algumas parashot para estudarmos e logo concluímos então as 54 porções de nossa bendita Torá, e aí iniciando a leitura do livro de Bereshit, a Parashá Bereshit, do primeiro ciclo. Aí voltamos a fazer 3 anos, da leitura da Torá novamente, dividido em ciclos. Então, neste ano, 5.785, estamos concluindo a leitura do terceiro ciclo deste ano judaico de 5.785. Hoje faremos a leitura correspondente à terceira aliá, Parashá Re'eh. A leitura está no capítulo 12 de Devarim, Deuteronômio, capítulo 12, do verso 29. A leitura vai até o capítulo 13, Passuque 19. Hoje estamos no dia 19 do mês de agosto do ano de 2025, e estamos no dia 25 do mês de Ave, que é o 10º mês do calendário judaico, 11º mês, porque o próximo mês é mês de Elul, é o 12º mês, e depois, então, é o ano novo judaico, como já falamos no Shabbat. Então, eu quero aqui também dar as boas-vindas a todos que têm estado conosco diariamente. Nosso muito bom dia, Boker Tov, a você que está conosco pela primeira vez, sejam bem-vindos, e pedimos a todos que compartilhem o nosso canal, a nossa leitura diária, e deixe o seu like dessa transmissão, para que por meio deste trabalho, também possamos alcançar aí os Bnei Anusim que estão espalhados, não somente pelo Brasil, mas também fora do Brasil, como realmente nós sabemos. Então, a você que hoje, dia 19 do mês de agosto, também está completando mais um ano de vida, Baruch Hashem, Mazal Tov, parabéns para você que hoje está de aniversário, completando mais um ano de vida. Que nosso Deus lhe abençoe grandemente, lhe conceda muita saúde e muitas felicidades. Parabéns, Mazal Tov. Vamos então à leitura. Capítulo 12 de Devarim, livro de Deuteronômio, como é chamado. Capítulo 12, verso 29, até o capítulo 13, Passuque 19. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar baru mikol hami venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E assim nos diz nossa bendita Torá: quando o Eterno teu Deus exterminar de diante de ti as nações para as quais tu estás indo para desterrá-las, e o herdares, e habitares na sua terra, guarda-te de não te unires a elas, seguindo-as, depois de serem destruídas diante de ti, e não indagues acerca dos seus
deuses, dizendo: de que modo serviam estas nações a seus deuses? Do mesmo modo também farei eu. Não procederás de modo semelhante para com o Eterno teu Deus, porque todas as abominações que o Eterno odeia, elas têm feito a seus deuses, pois elas até queimam seus filhos e suas filhas para seus deuses. Tudo quanto eu vos ordeno isso, cuidareis de fazer. Não acrescentareis nem diminuireis a isto nada. Se um profeta se levantar no meio de ti, ou um sonhador, e te der um sinal do céu, ou um milagre da terra, e realizar-se o sinal ou milagre de que te falou, e te disser: vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não obedecerás às palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porque o Eterno vosso Deus vos está experimentando para saber se amais o Eterno vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Eterno vosso Deus andareis, a ele temereis, seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, a ele servireis, e as suas qualidades adotareis, e aquele profeta ou aquele sonhador será morto, porquanto pregou falsidade em nome do Eterno vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e que vos remiu da casa de escravos, para desviar-vos do caminho que vos ordenou o Eterno vosso Deus, para andar neles e eliminares o mal do meio de ti. Quando te incitar teus irmãos de pai, ou teu irmão de mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher de tua afeição, ou o teu pai, que é o teu companheiro com a tua alma, em segredo, dizendo: vamos e sirvamos outros deuses desconhecidos, a ti e a teus pais, dos deuses dos povos que estão ao redor, perto ou longe de, ou que estão desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. Não lhe cederás e não ouvirás, e os teus olhos não terão piedade dele, e nem considerarás a sua culpa, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e a mão de todo o povo no final, e o apedrejarás e morrerá, pois procurou desviar-te do Eterno teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de escravos. E todo Israel ouvirá e temerá, e não voltará a fazer uma coisa má como esta no meio de ti. Se ouvires numa de tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá, para nela habitar, dizer: saíram homens ímpios do meio de ti, e perverteram os moradores da cidade, dizendo: vamos e sirvamos outros deuses que não conheceste. E indagarás e investigarás e perguntarás bem, e se for verdade, e se for certa a coisa que se cometeu tal abominação no meio de ti, então ferirás os moradores daquela cidade ao fio da espada, destruindo-a em tudo o que estiver nela, e também os seus animais ao fio da espada, e todo o despojo dela juntarás no meio da tua praça e queimarás no fogo a cidade e todo o seu despojo, inteiramente em nome do Eterno teu Deus. E será um montão de ruína para sempre. Não será reconstruída jamais, e não haverá na tua mão nenhuma coisa do anátema, para que o Eterno se separe do furor da sua ira. Tenha piedade de ti e se compadeça de ti e te multipliques, como jurou a teus pais. Porquanto obedecerás à voz do Eterno teu Deus,
para guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, para fazeres o que é direito aos olhos do Eterno, teu Deus. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, behayolam atah betoreinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. A leitura da Parashá Re'eh, a terceira aliá, ela vai abordar um assunto que faz parte do mandamento dado pelo Eterno ao povo de Israel e que está no Decálogo, que é o mandamento de não farás para ti imagem de escultura. De todos os mandamentos que ao longo do livro de Devarim, até mesmo o livro de Vaikra, que é o livro das leis, um dos mandamentos que mais nós mencionamos, como mencionamos na leitura de hoje, é o mandamento que diz: não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses, não adorarás imagem, não farás imagem de escultura. Então, o mandamento que a Torá ela fala acerca da idolatria, é um mandamento que torna-se, de certa forma, como nós falamos no Shabat, não existe mandamento maior e não existe mandamento menor. Tudo é mandamento, né? Não tem um maior do que o outro. Mas existem mandamentos que a transgressão deles gerava a morte instantânea, né? O adultério, trabalhar no Shabat, sendo pego trabalhando no Shabat, e a idolatria. Esses mandamentos dava uma sentença, né? O criminoso também, o assassino, né? O sequestrador, esses eram mortos mediante as testemunhas, eles eram mortos. A sentença era a morte, não havia expiação de pecado pela transgressão desses mandamentos. Então, o pecado de idolatria, Moshe falou muito a respeito disso, que eles tivessem muito cuidado, mesmo depois de expulsarem todas as nações da terra, que eles não se envolvessem, como disse aqui: quando o Eterno teu Deus exterminar de diante de ti as nações para quais tu está indo para desterrá-la, e as herdares e habitares na sua terra, guarda-te de não unires a elas, seguindo-as depois de serem destruídas diante de ti, e não indagues acerca dos seus deuses. Não era nem para perguntar nada, como é que funcionava aqui. Não era nem para questionar. E quanto mais fazer, né? Então, o texto aqui do capítulo 12, verso 31, diz assim: não procederás de modo semelhante para com o Eterno. Então, não pode ser um idólatra, porque todas as abominações que o Eterno odeia, elas têm feito aos seus deuses, pois elas até queimam seus filhos e suas filhas para seus deuses. Então, como nós já temos comentado,
oferecer vida humana em sacrifício, isso é uma coisa que Deus, a Torá fala aqui, que Deus abomina, que o Eterno odeia. Então, cabe, né, a cada um de nós analisarmos o que a Torá fala em relação a sacrifício humano. A Torá proíbe, a Torá não permite, Deus considera isso uma coisa abominável, é uma coisa que Deus odeia. É pegar um ser humano e oferecer em sacrifício. Ou dizer, ele está morrendo sendo oferecido em sacrifício a Deus, para Deus. Isso não. É uma coisa que era uma prática das nações, uma coisa que Deus abominava, mas que não era permitido. Eles queimavam seus filhos e suas filhas para seus deuses. Então, tudo quanto eu vos ordeno, isso cuidareis de fazer. Não acrescentareis nem diminuireis a isso nada. Pronto. Então, o que a Torá nos ensina? A Torá nos ensina que, como nós temos falado, a única maneira de nós alcançarmos a redenção é por meio dos nossos esforços, da nossa dedicação, do estudo da Torá, de nos dedicarmos na obediência da Torá. Não é como o cristianismo acredita e pratica, né? E crê, logicamente, que a redenção, a salvação, vem pela morte de um homem que morreu e agora, então, morreu nada, ele foi oferecido em sacrifício. Pois é isso que diz a Brit Hadashah, o livro que conta essa história, que ele foi oferecido como um cordeiro a Deus, para que por meio do seu sangue o mundo alcançasse a salvação. É muito bonita a história, até bonita, mas meia, digamos assim, meia impactante, né? Mas isso é uma crença cristã. Então, os judeus, nós não acreditamos nisso. Outrora até acreditávamos, né? Mas hoje não. Hoje nós não acreditamos em que uma vida humana morreu para salvar a humanidade. Não. Isso era uma prática, oferecer vida em sacrifícios era coisa de idólatras. Por isso que o judaísmo diz que os que acreditam, né, tem essa fé de que um homem morreu para salvar o outro, isso é idólatra, é idolatria. É idolatria. É uma idolatria. Então é pecado. É um pecado. E a pessoa acha que está realmente fazendo a coisa certa. Mas a Torá diz, não acrescentareis nem diminuireis nada a isso. Então isso é um acréscimo. Isso não está na Torá. A Torá nem permite essas coisas, né? Então, fala da idolatria, fala do judeu que se levantasse como sonhador, como profeta, mandando o povo seguir a outros deuses, era para morrer também, para matar aquele homem, porque ele era falso. Então, se a salvação, como o cristão acredita, né, vem pela morte de um homem, o sacrifício de um homem, isso é idolatria, isso é falsidade. Isso é uma coisa que não é verdadeira, é uma falsidade. Então, na época do Beit HaMikdash, um homem que se levantasse profetizando, dizendo ao povo, né, como diz aqui, se um profeta se levantar no meio de ti, ou um sonhador, e te der um sinal do céu,
ou um milagre da terra, e realizar-se. É mais interessante que ele faria milagre e realmente coisas iriam acontecer. E realizar-se o sinal ou o milagre de que te falou, e te disseram, vamos após outros deuses, que não conhecesse, e sirvamo-los. Não obedecerás à palavra daquele profeta ou daquele sonhador, porque o eterno vosso Deus vos está experimentando para saber se o amais, o eterno vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então pode Deus estar provando, né? Mas dentro da crença cristã, a gente sabe que isso não é uma prova, é uma crença. O povo acredita sim. Né? Os cristãos acreditam que a redenção, a salvação, vem pela morte de um ser humano. Mas isso é idolatria. Isso é idolatria. Não existe isso dentro do judaísmo. A gente até não quero que tenham como uma ofensa. Se você ainda acredita assim, não tenha isso que eu estou falando como uma ofensa, mas apenas possa servir para que você busque informações, estude a Torá, busque informações realmente, porque, como eu falei há pouco, nós também passamos por essa crença, né? Outrora também acreditávamos que tudo era assim, mas estudando a Torá, buscando conhecimento por meio da literatura judaica, do Talmud, da Mishnah, da Gemara, realmente não existe espaço para isso, ok? Então, estude, busque informações, porque essa crença, a Torá, essa fé, a Torá ela não compartilha, ok? Então vamos ficar por aqui, desejamos a você um ótimo dia, que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe e lhe guarde, livre de todo mal e de todo perigo. Tenha um ótimo dia com as bênçãos do Eterno, nosso Deus. Um ótimo dia, que Hashem lhe abençoe grandemente. Shalom, shalom. Inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like e se você quiser nos ajudar, é só enviar a sua contribuição por meio do QR Code. Tá bom? Um grande abraço, shalom, shalom e Boker Tov.